Olá pessoal, bom dia. A aula de hoje vai ser gravada porque eu precisei resolver uns problemas pela manhã na escola, então vocês estão recebendo uma aula gravada porque tive que resolver uns assuntos agora pela manhã. Mas vamos dar continuidade ao nosso assunto. Na última aula de matemática 1, a gente já começou a falar de gráficos e tabelas de frequência, né? Frequência absoluta e frequência relativa. Então, só recapitulando o que a gente já estudou, a gente viu que a estatística é a parte aí da matemática que estuda a coleta dos dados, a análise dos dados, a organização desses dados, né, antes da análise, depois da coleta, a organização desses dados por meio de tabelas ou por meio de gráficos. A gente viu os tipos de gráficos, né, e só depois esses gráficos e essas tabelas eles são estudados, eles são avaliados. Hoje eu vou falar de frequência, e aí vou falar da frequência absoluta e da frequência relativa. A frequência é a quantidade de vezes que uma determinada informação de uma pesquisa aparece. Isso é o que a gente chama de frequência. Frequência é a quantidade de vezes que um dado aparece. E essa frequência que a gente coloca é chamada de frequência absoluta. Já a frequência relativa é uma frequência que a gente coloca em termos de porcentagem, certo? É a frequência com que um dado aparece, mas não de forma absoluta, mas por meio de porcentagem. Para a gente elucidar melhor o assunto sobre frequência, eu vou colocar numa questão do livro, tá bem? Para a gente poder construir uma tabela com base em classes e frequências, também construir gráficos a partir das informações. Então, eu vou resolver a questão da página 342, é a questão 9. É uma questão que dá para a gente trabalhar o conceito de frequência absoluta, frequência relativa, certas construções de classes, dá para a gente trabalhar a construção também de gráficos. Então vamos lá. Em um posto de saúde, foi pesquisada a idade, certo? Em anos, das crianças que tomaram determinada vacina em um dia. Observe os dados registrados. Construa a tabela de frequência das idades das crianças vacinadas nesse dia. Então, eu vou ter aqui duas variáveis para colocar na minha tabela, que são que é a variável da quantidade de crianças e a variável da frequência com que uma determinada idade aparece. Então, vejamos. Página 342. É a questão 9. E temos que fazer justamente o seguinte. Analisando as informações que aparecem aí, a minha tabela vai ser formada pelas idades e a frequência, que é a quantidade de vezes que uma idade aparece, certo? Tanto a frequência absoluta como a frequência relativa. E a frequência colocada em termos de porcentagem. Bom, as idades que aparecem aí são crianças de 2 anos. Então, vou colocar aqui 2 anos. Aparece aí crianças de 3 anos. Crianças de 4 anos. Tirando das informações que estão aí agrupadas. Tem criança de 5 anos. Crianças de 6 anos. Tem criança de 7 anos. De 8 anos. Tem criança de 9 anos. E tem criança de 1 ano, né? Que eu esqueci de colocar. Então, eu vou baixar aqui uma unidade, aqui uma casa, para colocar crianças de 1 ano. Ok, que já serve.
em um ano. É o máximo que a gente tem aí, até 9 anos. Aí a gente conta quantas vezes uma determinada idade aparece para colocar as frequências. Por exemplo, idade de um ano. O ano aparece uma, duas, três, quatro, cinco. Então, a idade de um ano aparece 5 vezes. Então, a frequência para um ano é igual a 5. Ok? Vamos ver 2 anos. 2 anos aparece uma vez aqui. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete e 8. 2 anos aparece 8 vezes. Então, a frequência para 2 anos é 8. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 anos. 3 anos aparece quantas vezes? Aparece uma, duas, três, 4 vezes. A idade 3 anos aparece 4 vezes, então a frequência para 3 é 4. 5 anos. 5 anos aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 anos aparece 6 vezes, então a frequência para 5 anos é 6. Eu pulei a frequência para 4 anos. Vamos fazer a frequência para 4 anos. 4 anos aparece uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes. A frequência para 4 anos que eu tinha pulado é 8. 6 anos. 6 anos aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, a frequência para a idade de 6 anos é 5. Tá mais para cá. Para 7 anos. 7 anos, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai ter uma frequência 5 para 7 anos. Para 5 anos não são 6, são 7. Eu acabei de ver mais um 5 aqui. E um 5. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7. São 7. 8 anos vamos ter. Vejamos aqui para 8 anos. 1, 2. Frequência 2 para 8 anos. E 9 anos vamos ter, então, 1, 2, 3, 4. 4 para 9 anos. Então, a frequência aqui para 9 anos é 4. Essas são as frequências absolutas porque elas representam
exatamente a quantidade que tem de crianças com determinadas idades. Existem exatamente 5 crianças que têm 5 anos. Já a frequência relativa é essa frequência com que uma determinada informação aparece, com que um determinado dado aparece, mas em porcentagem. Vou afastar aqui um pouco. Porém, em porcentagem. Logo, a gente vai ter que ver quantos 5 pessoas, 5 crianças representam do total de crianças. Para isso, eu tenho que saber quanto é o total, ou seja, eu tenho que somar tudo que eu tenho aqui. 5 mais 8 faz 13, 13 mais 4, 17, 17 mais 8, 25, 25 mais 7, 32, mais 5, 37, mais 5, 42, mais 2, 44, mais 4, 48. É um total de 48 crianças. E eu preciso fazer essas frequências relativas, ou seja, eu faço uma fração de cada uma das frequências sobre o total. Ou seja, para um ano, a porcentagem será 5 sobre 48. E aí, para a gente transformar uma fração em porcentagem, a gente multiplica essa fração por 100. Então, 5 vezes 100 é 500. 500 dividido por 48. Então, 500 dividido por 48. 1 vezes 48 é 48. Sobra 2, baixa 0. Certo? Vírgula. A gente poderia botar 10 vezes 48, daria 480 e sobraria 20. 20 é menor que 48, 0, vírgula. Bom, se eu fizer 48 vezes 5, vai passar. Então, provavelmente 48 vezes 6... Vezes 6 tem que ser menos, né? 48 vezes 4... Então, 48 vezes 3. Logo, é aproximadamente 10,3%. E aí eu coloco aqui a frequência relativa, 10,3%. Para 2 anos, a fração ficará 8 sobre 48. Que dá para simplificar essa fração, dá 1/6, ou 100 dividido por 6, certo? Que é 1 vezes 6 é 6, sobra 4, vai 0, 4 vezes 6, 36, 6 vezes 6, 36, sobra 4, então 16,6%. E aí eu venho para cá, 8 anos, e coloco a frequência relativa, 16,6%. 4 anos, ou 3 anos, a gente vai colocar a quantidade de pessoas com 3 anos, que são 4 crianças, sobre o total, que é 48. Que dá para dividir por 2, por 4 na realidade. Dá 1 sobre 12, 1 dozeavos, ou 100 dividido por 12. 100 dividido por 12, 12 vezes 8 dá 96. 3 vezes 12, 16. Então, 3 vezes 12, 36, sobra 4. Então, a gente vai ter 8,333%. Então, vamos ter 8,3% aproximadamente. A gente volta para cá, coloca 8,3%. Como eu já fiz para o 8, não preciso fazer de novo. Então, aqui é 16,6%. Agora eu faço para o 7. E aí, para o 7, são as crianças com 5 anos de idade. Então, é 7 sobre 48 vezes 100. Fica 700 dividido por 48. 1 vezes 48 é 48, porque por 2 vai passar de 70.
Então, aqui vai dar 2, vai dar 2. 22 é menor do que 48, eu vou baixar um 0. 48 vezes 3, vezes 4 dá certo. 4 vezes 8 vai dar 32. 4 vezes 4, 16. Mais 3, 4 vezes 4, 16. Mais 3, 19. Vai dar 192. Por 5 passa muito. 5 vezes vai dar 240. Então, vai ser por 4, que vai dar 192. Certo? Daqui vai sobrar 28. E é menor que 48. Vai botar 0 e vírgula por 5 dá 240. Então, aproximadamente 14,5%. E eu coloco aqui, ó, 14,5%. Bom, 5 sobre 48 eu já fiz. É 10,3%. 10,3%. 2 sobre 48 eu ainda não fiz. Mas vai ser a metade do 4, certo? 2. Então, aqui serão para as crianças de 8 anos. As crianças de 8 anos, que são 2, é 2 sobre 48, que é a mesma coisa que 1 sobre 24. Vezes 100, fica 100 dividido por 24. 4 vezes 24 é 96. Vai sobrar 4, baixa o 0, vírgula. 2 vezes 24 passa, 1 vezes 24. Vai sobrar 16. 0. 5 vezes 24 é 120. 6 vezes 24 é 144. Então, aproximadamente 4,16%. Eu coloco aqui 4,16%. E eu não preciso fazer para o 4 de novo, porque eu já fiz. É 8,3%. Então, essa é a que a gente chama de frequência relativa, que é a porcentagem que cada frequência representa do total de frequência, certo? Então, quando a gente quiser calcular, coletar as informações e colocá-las por meio de frequência, a gente conta a quantidade de vezes que um dado, que uma informação aparece. Depois, a gente pode expressar essa frequência na sua forma relativa, ou seja, a porcentagem que cada uma representa. Como é que a gente faz isso? A gente monta uma fração de cada frequência sobre o total. Somamos, descobrimos que o total era 48, então montamos a fração 5 sobre 48 para descobrir que a porcentagem era 10,3%. Então, tá aí as porcentagens de cada frequência, que a gente chama de frequência relativa, certo? Depois, a gente discutiu a organização de dados por meio de intervalos de classes, quando a gente trabalha com variáveis que são contínuas, com variáveis que não são discretas. Aí a gente falou de classes, a gente poderia dividir as informações por meio de classe, e aí a gente poderia definir quantas classes seria mais interessante para a gente. Por exemplo, vamos supor que essa informação que eu tenho aqui representa a altura de um grupo de pessoas, tá certo? Então, a altura de um grupo de pessoas. É o que esses dados que eu vou colocar aqui representam. 1,62, 1,67, 1,65, 1,70, 1,67, 1,63, 1,65, 1,75, 1,80, 1,71, 1,72, 1,75. Bom, quando a gente tem variáveis que são contínuas, é mais interessante a gente coletar as informações por meio de intervalos de classe. E aí, para a gente poder calcular o intervalo de classe, o primeiro passo é calcular a amplitude. A amplitude é justamente a diferença entre a maior informação e a menor informação, e o menor dado que aparece aí, ou seja, a
a amplitude aqui vai ser a diferença entre a maior altura e a menor altura. A maior altura aqui é 1,80 m. A menor altura é 1,62 m. Então, se eu fizer a diferença de 1,80 m menos 1,72 m, vai dar 0,18. 0,18 é a diferença, a amplitude, que é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Para a gente poder colocar os intervalos de classe, a gente primeiro tem que definir quantas classes nós queremos. Vamos fazer uma tabela com 5 classes. Se vamos fazer uma tabela com 5 classes, a gente pega a amplitude e pega o valor maior mais próximo dessa amplitude e divide por 5. Por exemplo, eu vou pegar o 0,20, eu tenho 0,18. Se eu tivesse 0,20, eu poderia dividir por 5. 0,20 dividido por 5 é 0,04. Bom, essa divisão que eu fiz aqui, esse 0,04, ele vai ser justamente o intervalo, a diferença entre cada classe a partir da menor informação que a gente coletou. Por exemplo, eu tenho ali 1,62 m. Se eu pego 1,62 e acrescento 0,04, eu vou ter 1,66. Aí eu começo aqui com 1,66 e acrescento o 0,04. 1,66 mais 0,04 dá vai dar 1,7 ou 1,70, certo? Agora eu venho para 1,70 e acrescento 0,4. Vai dar 1,74. 0,04. Depois eu pego o 1,74 e acrescento o 0,4. Vai dar 1,78. Depois eu pego o 1,78 e acrescento o 0,04. Que vai dar 1,82. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de classes. Isso aqui representa as alturas. E aí eu coloco a frequência ou a quantidade de alturas que eu tenho, por exemplo, de 1,62 até 1,66, não incluindo 1,66. Então, pode ser maior que 1,62, pode ser o próprio 1,62, contanto que não seja igual e nem passe de 1,66. Eu não vou botar 1,66 aqui nessa contagem, porque ele vai estar na contagem de baixo. Então, serve 1,62, serve 1,65, serve 1,65 de novo, 1,63. Pronto, então eu tenho quantas informações dentro desse intervalo de classe? Eu tenho 4. Depois eu vou de 1,66 a 70. Então, se tivesse 1,66, ele entraria. Logo, a gente vai ter 1,67, 1,67 de novo e só. Então, são 2. Depois a gente vai de 1,70 até 1,74. De 1,70 até 1,74 entra o próprio 1,70, entra o 1,71, entra o 1,72. Então são 3 informações. 1,75 não entra porque passa. De 1,74 até 1,78. De 1,74 até 1,78 entra somente os dois 1,75 que aparecem aqui. E de 1,72 até 1,80, de 1,78 até 1,82 só temos uma informação que é 1,80 m. Então a frequência aqui para 1,80 m só tem um que vai dar certo aqui. Aqui a gente conseguiu montar uma tabela de frequências, porém a gente utilizou intervalos de classes. Quando é que a gente usa intervalos de classes? Geralmente quando a gente trabalha com variáveis que não são definidas, com números quebrados, números reais, variáveis contínuas,
é mais interessante a gente coletar essas informações, coletar essa frequência por meio de intervalo de classes, tá certo? E se eu quiser colocar a frequência relativa, é só fazer a fração para cada um, ou seja, é só colocar 4 sobre 4 mais 2, 6, mais 3, 9, mais 1, 10, mais 2, 12. 4 sobre 12, que é a mesma coisa que 1/3, vezes 100, vai dar, vai dar 33,33%. Depois, 2 sobre 12, que é a mesma coisa que 1/6, vezes 100 fica 100 dividido por 6, tá certo? Que vai dar 16, e 100 dividido por 6, a gente vai ter 1 vezes 6, 6, 6 vezes 6, 36, 16,66%, ou aproximadamente 16,6%. Depois a gente vai ter 3 sobre 12, que é 1/4, vezes 100 fica 100 dividido por 4, é 25%. Depois teremos 2 sobre 12, que já fizemos, né? Dá 16,6. E por último, 1 sobre 12. 1 sobre 12 vezes 100 é 100 dividido por 12, que vai dar 8, por 8 vai dar 96, sobra 12 vezes 8 dá 96, vai sobrar 4 aqui, e 3, né, para dar 36 aqui, já tem uma vírgula, então 8,3%. E a gente bota essas informações em porcentagem aqui do lado. Foram, então, 33,3%, depois 16,6%, depois 25%, depois repete 16,6%, porque é 2 também, e por último 8,3%. Okay? Então, nas próximas aulas, nós vamos resolver questões que vai envolver gráficos e tabelas, certo? Análise de gráficos, análise de tabelas, construções de gráficos, todo dentro desses assuntos que a gente já abordou em estatística, que é gráficos de barras, gráficos de setores, gráficos pictóricos, frequência relativa, frequência absoluta, além das medidas de tendência central, média, moda e mediana, certo? A nossa aula de hoje fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.